Então, continuando a nossa aula, vocês já fizeram a parte de pesquisa. Então, vocês já localizaram e aprenderam como faz a pesquisa de um determinado tema. Então, eu imagino que todos vocês, individualmente ou em dupla, já têm definido um tema e já estão pensando em como pesquisar, onde pesquisar esse determinado tema. Bem, logo em seguida você vai ter que transformar isso em citação por uma questão muito simples. A citação é uma diferença básica entre o que é correto e o que é incorreto, ou seja, o plágio. Bem, eu vou, durante essa aula, dar uma série de dicas sobre o uso do Word para vocês, para como formatar essas citações. Então, pensando, quando a gente fala em plágio, plágio não é só quando a gente copia algo integralmente. Então, copiar de forma integral, quer dizer, você vai lá, copia um trabalho inteiro, por exemplo, e me entrega esse trabalho dizendo, esse trabalho é meu. Então, isso é um plágio integral. O plágio parcial é quando você vai lá e pega trechos de alguém e não diz que ele é de outra pessoa. Então, você está plagiando. Agora, algumas pessoas dizem, mas eu só peguei a ideia, o texto é meu. Mas se a ideia também se a ideia não é sua, a ideia é de alguém, quer dizer, alguém foi lá, pesquisou, escreveu, também é um plágio, que é um plágio conceitual. Algumas pessoas até chamam isso de pastiche. Nós vamos dar uma olhada com mais calma na questão de plágio e tudo mais, e eu estou deixando para vocês um vídeo que vale a pena assistir, da Débora, que fala justamente sobre plágio e ela discute o que seria esse pastiche e as outras formas de plágio. Então, quer dizer, copiou alguma coisa, para que não seja plágio, precisa obrigatoriamente colocar isso na forma de uma citação. A citação, ela segue normas da BNT. Lembra que a nossa faculdade, ela tem padrões, então lembra, a grande diferença de padrão para norma é que a norma não muda. O que está na BNT, todo mundo segue. O padrão, ele pode mudar. Então, no caso da BNT, nós não vamos mudar nada porque é uma norma mesmo. Então, vamos começar pela citação. A citação é a menção de informação extraída de outra fonte, quer dizer, você vai, copia e cola. Então, como é que eu vou fazer isso? Nós usamos aqui na faculdade, quando eu falei lá do padrão, o padrão autor-data. Existem outros padrões, vocês podem até pesquisar sobre isso, mas o que nós usamos é o autor-data. Então, ele vai ter o sobrenome do autor, ou a entidade, e o ano da publicação. Se for uma citação direta, a página também. Tudo isso separado por vírgula. Então, como é que fica isso? Ele pode estar no início do texto ou pode estar no final do texto. Então vamos pegar esse exemplo aqui. A chamada pandedística havia sido a forma particular pela qual o direito romano foi integrada no século XIX, na Alemanha em particular. Então percebam, eu tenho aqui um autor, Lopes, 2000, página 225. Vocês já vão aprender, mas aqui eu sei que é uma citação direta curta, porque ela tem 3 linhas apenas, tá entre aspas, e tem o número da página. Quando não é uma citação direta, curta, quando é longa ou é indireta, tem outras normas. A gente já vai ver essas normas. Agora o importante é o autor. Segundo Lopes, 2000, página 225, ou seja, o autor pode estar no final do texto ou no início. Veja que quando ele está no final, eu tenho um ponto final, abre parênteses, texto, vírgula, coloquei a página se for necessário, fecho parênteses, ponto final novamente. Se for no início, por exemplo, eu coloco assim, segundo Lopes, veja que o Lopes, dentro do parênteses, aliás, tudo que está no parênteses, de nome de autor é caixa alta, e aqui não usa caixa alta porque está fora do parênteses. E dentro do parênteses está 2000, página 225. Como a página não é o nome do autor, então não precisa usar caixa alta. Quando forem 2 autores, veja, fora do parênteses, Merriam e Calfarella, 1991. Veja que agora não tem a página, porque é uma citação indireta. E aqui nós temos 2 autores dentro do parênteses. Joshua, Metz. Veja, como são 2 autores, eu separei por ponto e vírgula e depois coloquei uma vírgula. Então, novamente, terminou o texto, ponto, abre parênteses, coloco as informações, fecho parênteses e ponto novamente. Se tiver até 3 autores, tá lá Ribeiro, Carmo, Castelo Branco, 2000,
afirmam, então tá, eu vou utilizar dessa forma aqui. Se tiver no parênteses, então vai ficar Ribeiro, coloco lá, ponto, abre parênteses, Ribeiro, ponto e vírgula, Carmo, ponto e vírgula, Castelo Branco, vírgula, 2000, fecha parênteses, ponto. Se for mais do que 3 autores, aí você vai usar et al. Delaney et al. Se tiver no parênteses, mesma coisa. Et al. Em itálico, sem caixa alta. Se não tiver autor, eu posso, por exemplo, lá, de acordo com o artigo controle. Quer dizer, eu peguei na internet um artigo que se chamava controle alguma coisa. E não aparecia o autor. Então eu escrevi lá, controle, 3 pontos, indicando que esse autor não aparece, então eu tenho o nome controle e o ano 1982. Mesma coisa, se tiver dentro do parênteses, vai ser em caixa alta. Se for uma instituição, por exemplo, Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa 2005. A segunda vez, eu não preciso colocar tudo de novo, eu coloco Embrapa 2005. Mas a primeira vez, eu tenho que dizer o significado dessa determinada sigla. Bem, pode acontecer de você ter mais de um trabalho. Então lá, por exemplo, você escreveu assim, as chuvas aumentaram em Curitiba. E tem 5 pessoas que falaram isso. O Cross, o Knox, o Meserov e o Ribeiro. Opa, 1, 2, 3. No meu exemplo tem 4. Então, 4 pessoas falaram que aumentou a chuva em Curitiba. Então, eu vou colocar todos os autores de uma vez. Porque eu não vou falar assim, Cross disse que aumentou a chuva, Knox disse que aumentou a chuva, Meserov disse que aumentou a chuva, Ribeiro aumentou a chuva. Então, eu coloco todo mundo e coloco entre parênteses todos eles. Veja que eu também posso fazer dessa forma, sem o parênteses. Eu acho que fica até... depende, eu prefiro da forma de cima, mas tem gente que prefere da forma de baixo, mas daí veja, eu vou separando todo mundo e funciona da mesma forma. Então vamos lá, passar para uma citação direta curta. Ela tem que ter até 3 linhas, incorporada ao texto, com aspas. Então aqui é o exemplo. Segundo Sá, 1995, página 27, entre aspas. Lembra, se fosse no final do texto, o Sá estaria dentro do parênteses. Agora vocês a formatarem uma citação direta curta no Word. Então vamos lá primeiro para o Word. Então veja, vocês têm recebido já o Word formatado. Eu peguei aqui sem formatação, então eu vou formatar. Então veja, eu vou selecionar e colocar a nossa fonte. Fonte, Arial, 12, o texto justificado, vou passar para 1,5 e vou verificar o layout da página. Então, margem personalizada. Opa, então, ó, estava errado, 3,2, 3,2, agora, ok. Então, eu tenho que pegar um artigo. Vou acessar aqui, olha, o primeiro, abrir a revista. Como eu falei, pode ser qualquer artigo, eu só estou pegando o primeiro aqui para poder mostrar como exemplo para vocês. Bem, vou pegar um em português aqui. Então, vou pegar esse. Acabei de baixar o artigo, eu vou abrir esse artigo. Então, vamos começar por aqui, olha. Veja que o texto, ele começa as doenças e aqui tem uma citação. Isso significa que essa frase não é do meu autor aqui, que é Magalhães. Então, eu tenho que achar alguma coisa que seja desse artigo. Então, para ser esse artigo, ele não pode ter uma citação. Então, por exemplo, vamos achar aqui. Normalmente, a gente vai para os resultados. Então, vou colocar aqui, olha. A detecção do fitoplasma foi feita por PCR, utilizando o primer específico. Vou copiar aqui. Copiei esse trecho. Então, deixa eu fechar aqui. Vou lá no meu Word e vou colar no Word esse trecho. Então, veja, eu tenho 3 opções aqui, manter ou somente o texto. Então, eu vou arrumar. Como é uma citação direta, curta, eu preciso ver o autor. Então, são quantos autores? Olha, Magalhães, 1, Oliveira, 2, Gomide, 3, 4. Então, eu vou usar apenas o Magalhães. Então, vou colocar lá.
segundo Magalhães, abro et al. Lembra por que o et al? Porque eu tenho mais do que 3 autores. Então vamos ver agora o ano desse trabalho. 2001, estão vendo aqui, olha, a Revista Brasileira, 2001. Então eu venho, abro parênteses, 2001. Como é uma citação direta curta, eu preciso da página. Então vamos lá. Isso ele falou na página 294. Então eu venho, vírgula, P.294. Opa, errei aqui. P. Logo em seguida, coloquei o texto e vou fechar o texto com aspas. Então, vamos só conferir se está tudo ok. Está lá na página inicial. 1,5, Arial 12, beleza. Vou dar aqui uma tabulação. Está feito uma citação direta curta. Ponto final. Eu vou pegar essa mesma e vou mudar. Então, eu vou colocar assim, segundo... Ao invés de colocar segundo Magalhães, eu vou colocar dessa forma. X, vou copiar. Então, vou abrir e a detecção. Aí eu vou lá para o final, vou abrir um parênteses e vou colar aqui, Magalhães et al. Lembra, como está entre parênteses, agora vai ser caixa alta, vírgula, 2001, página, fecho. Então, está feita a citação direta curta. O que está faltando? A referência. Então, eu preciso montar a referência desse artigo. Então, vamos ver lá. Nós pegamos ela na internet. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aspectos fisiológicos de plantas. Então, vamos copiar. Lembra que eu tenho mais de uma forma para fazer isso. Só vou abrir aqui, então, o Office, desculpe, o navegador, e vamos pesquisar esse artigo. Então, tá aqui, olha. Então, lembra, como eu já falei, tem aqui, olha, como citar esse artigo. Então, como ele tem ele como citar, eu venho, copio e posso colar aqui. Então, eu não estou montando o trabalho ainda, só estou colocando aqui para não perder esses resultados. Então, coloquei aqui. Então, eu sei que essas duas citações, quer dizer, na verdade, essa citação fez de duas formas e foi retirado desse determinado trabalho. Então, aí é bem tranquilo, eu já tenho todos os dados. Lembra que como eu tenho aqui os dados do artigo, eu poderia usar o MORE da Federal de Santa Catarina. Então, eu poderia usar lá o MORE, como ali é o artigo de revista, então eu veria aqui parte de monografia, não. Então, tenho artigo de periódico, artigo de revista, eu tenho o DOI, clico, e ele gera a minha citação. Vou colocar aqui. Então, olha lá. Aqui ele até colocou sem o et al, mas lembra que a gente está usando que a partir de 3 usa o et al. Então, e aqui tem a referência exatamente como deve ser de acordo com as normas. Bem, vou fechar aqui que a gente não vai precisar. Então, agora eu vou continuar aqui. Deixa eu passar para cá. Voltar com o meu ponteiro. Então, citação direta longa. Maior do que 3 linhas, abaixo do texto em um recuo de 4 centímetros. Ainda, letra menor que a do texto e sem aspas. Ou seja, vai ficar dessa forma. Vai ter lá, valendo-se de várias hipóteses, Signorini, 83, página 55, constata que, aí o texto. Então, vamos montar um exemplo desse também. Então, primeiro, eu vou escolher o texto. Então, lembra, o texto não pode ter nenhum autor. Porque, olha, isso aqui tem o autor, então não é desse aqui, olha. Eu vou pegar tudo isso aqui. Então, veja, esse trecho não tem um autor. Então, vamos lá para o nosso modelo. Então, tá aqui. Então, eu vou escrever aqui para a gente não... Então, aqui eu tenho a citação direta curta. E agora, eu vou ter uma... Opa, deixa eu só tirar deixar ele mais bonitinho aqui.
vou ter uma citação direta longa. Direta longa. Então, como eu já copiei o texto, eu vou vir e vou colocar o texto aqui. Ele ficou em negrito porque ele copiou o modelo do que eu estava lá. Então, veja, perdeu um pouco a formatação. Eu vou arrumar a formatação. Como eu não quero em negrito, eu vou tirar o negrito. Então, vamos colocar. Eu posso colocar assim. Segundo. Então, lembra, é a mesma citação lá de cima. Então, eu venho, eu vou copiar, já que é a mesma, né? Eu vou colocar ele aqui. Segundo Magalhães. Só veja o seguinte, está na página 294. Vamos confirmar. Então, olha, eu vou subir ali. Está na página 295. Então, eu vou mudar aqui para a página 295. Então, como é uma citação direta longa, o que eu preciso fazer? Eu vou marcar o texto e vou trazer para o 4. Vou mudar para 1,0 e vou passar aqui para 10. Então, eu acabei de ter uma citação direta longa. Eu vou tirar essa referência daqui e vou colocar no final, só um pouquinho, só para facilitar, porque nós só temos uma referência, que é essa. Então, não tem por que ela ficar aparecendo mais de uma vez. Então, eu vou escrever. Opa. Estou precisando de óculos. Então, eu vou colocar aqui entre referências. Então, Arial 12, negrito. Vou dar 2, Enter. Vou colar o texto. Daí, referência, ele é alinhado à esquerda e tem espaçamento de 1. Beleza. Então, eu já tenho uma citação direta curta e já tenho uma citação direta longa. Bem, o que está faltando para mim agora? As outras formas de citação. Então, vamos ver lá o que mais a gente precisa de citação. Eu preciso de uma citação de citação. A citação de citação é o que a gente chama de APUD. O que é uma APUD? APUD, ou APUD, é quando você não tem o autor. Eu preciso ler alguém, mas eu não consegui ler. Eu procurei na internet, procurei na biblioteca, não achei em lugar nenhum. Então eu vou fazer uma citação de citação. Quer dizer, eu não li aquele autor, mas eu vou citar. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar lá o autor que eu não li, que é o Atanásio, 1951, Apud, Reis, Nóbrega, 56. Quer dizer, o Reis e o Nóbrega leram o Atanásio e eu copiei do rei. Aí eu vou ter que fazer uma nota de rodapé para colocar essa referência, e nas referências eu coloco a referência normal mesmo. Então, vamos ver como é que ficaria aqui. Então, primeiro eu vou procurar o texto. Então, veja, agora eu vou pegar um trecho que tenha autor, porque agora eu quero fazer uma citação de citação. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui, olha. E vamos vir para cá. Então, eu vou colocar aqui, citação, de citação, passar para o negrito, e vou colar aquele texto que eu copiei aqui. Colei, veja, ele perdeu a formatação. Quer dizer, às vezes ele perde, às vezes não, depende muito do site. Então, venho. O único problema aqui estão sendo os espaços, então eu estou tirando os espaços que estão a mais. Beleza, tirei os espaços. Eu preciso que seja em 1,5, ele não está, olha. Então, vou passar para 1,5. Então, eu tenho lá o meu autor, dentro do parênteses, então coloquei o ponto final, et al., vírgula, 1965. Só que eu não li ele. Então, na verdade, eu li quem eu li? O Magalhães et al. Então, eu vou colocar aqui. Magalhães et al. Só tirar, ficou com itálico aqui. Eu já sei o ano, 2001. Tá. Como aqui é uma citação de citação, eu não li esse Scolander. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou entrar em revisão,
desculpe, em referência. Opa, tem um probleminha aqui. Vou entrar em referência e inserir uma nota de rodapé. Então, clico, inserir nota de rodapé e vou lá procurar a referência desse trabalho. Como eu não li, eu não tenho a referência, mas como o outro autor leu, ele tem. Então tá aqui. Eu vou pegar a referência do autor e vou colocar aqui. Só vou arrumar. Então veja, a referência que eu li, que é o Magalhães, está aqui nas minhas referências. Esse que eu não li está em nota de rodapé. Então, citação direta curta, direta longa, citação de citação. Tem ainda outros tipos de citação. Por exemplo, citação de fontes informais. Por exemplo, alguém me falou algo, uma aula, por exemplo, correspondência, e-mail, a um trabalho que não está pronto. Todos eles eu vou colocar também como nota de rodapé. A informação verbal eu vou colocar dessa forma. Silva, 83, e digo que é uma informação verbal e no rodapé eu faço a referência. Informação pessoal, por exemplo, uma correspondência. Então, lá um e-mail, no texto, no rodapé. Bem, às vezes você quer no texto destacar alguma coisa. Só que se o autor não destacou, eu não posso destacar, a não ser que eu avise que aquele destaque é meu. Então eu posso usar grifo, negrito ou itálico, mas eu não posso misturar, eu escolho um deles. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, citação, citação. Veja que está em negrito. Então, como o original não era negrito, eu tive que escrever aqui, grifo nosso. Isso se for um trabalho feito por mais de uma pessoa. Se for só uma pessoa, você escreve grifo do autor. Então, isso indica que você mudou alguma coisa. Quer dizer, você colocou o negrito e está avisando a pessoa que está lendo que aquele negrito foi colocado por você. Citação de lei. Pessoal, eu não vou ficar detalhando muito, porque você tem no manual como faz, e tem também aquele site que a gente usa, que é o Mori, que também faz. Nós temos aqui, então, documentos eletrônicos, que você vai ter que ter lá o disponível em... Não se coloca mais horário, mas eu preciso colocar a data de quando eu baixei e li aquele trabalho. Por que é importante isso? Porque, de repente, você pegou uma informação da internet e essa informação mudou. Digamos, um número de mortes no Covid, por exemplo. Digamos que a Globo estava falando sobre isso e errou o texto. Você pegou errado. Então, eu preciso indicar que quando eu li, naquele dia ele estava correto. Ou então, de repente, eles apagaram, mas naquele dia a informação existia. Então, eu posso usar o DOI. Eu posso ter também documentos que não tem página. Que lembra, eu pedi a página. Agora, quando não tem página, eu vou escrever não P, que pode ser inteiro não paginado ou só não P. Que nem aqui, olha, Brown, 2013, não paginado. Seria a mesma coisa do anterior, quando a gente viu citação direta e indireta, só que quando não tem página, eu escrevo que não tem página. O ano, se você não sabe o ano, você pode colocar essas formas entre colchetes e assim por diante, indicando o ano mais provável. Esse material todo você já tem disponível. Agora, não esqueçam de prestar atenção no que vocês estão fazendo. Por exemplo, aqui eu tenho uma forma correta. Olha, 2019, página 31. O que está errado nessa informação aqui? Veja, está faltando um espaço. E aqui também está faltando um espaço. Então, lembrar sempre de cuidar da formatação. Aqui está correto, Oliveira, ponto e vírgula. Agora faltou um espaço. Então, cuide bastante quando você está fazendo isso. Lá na lista, lembra que eu já mostrei lá no nosso documento do Office. Então, referências está centralizado em negrito. Deixei 2 espaços. Aqui eu tenho espaço 1 alinhado à esquerda, que é exatamente o que está dizendo aqui para a gente. Bem, aí nós temos referência de livro, capítulo de livro, artigo, vídeo do YouTube e assim por diante. É importante sempre vocês cuidarem para fazer isso correto. Então, como eu faço isso correto? Usando o Mori ou usando o manual da faculdade. Faz pouco tempo que mudou isso aqui. Antes, nós colocávamos
quando tinha mais de um autor, mais uma vez o mesmo autor, que nem aqui o Paulo Freire, a gente colocava esses tracinhos. Atualmente a gente faz isso. Tem que repetir mais de uma vez o autor. Então, nem que ele apareça 10 vezes, você vai colocar 10 vezes esse autor. Existem ainda ferramentas como o Mendeley que permitem você fazer tudo isso de forma automática. Eu vou deixar disponibilizado um vídeo de como utilizar o Mendeley, não é meu, mas como ele é bem interessante, eu achei que não era necessário gravar um vídeo eu mesmo, então eu estou postando para vocês um vídeo de como usar o Mendeley. Bem, deixo como sugestão um blog que eu mantenho, a dose do dia, que tem dicas de como você trabalhar com essas questões metodológicas. Bem, agora é a tua vez. Vamos ver qual é o trabalho que vocês vão ter que fazer para a nossa disciplina. Lembrando, vocês já fizeram esse trabalho chamado Pesquisando, que vocês pesquisaram artigos de jornal, lei, trabalho acadêmico e assim por diante. Então, a partir dali é que eu vou montar esse meu citando. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, preenche tudo, como vocês já estão acostumados, e venho para cá. Artigo jornalístico. Veja que eu estou pedindo um artigo jornalístico na forma de uma citação direta. Então você vai encontrar um artigo jornalístico, vai vir aqui e vai fazer uma citação direta. Lei. Você vai procurar uma lei e vai fazer uma citação direta de uma lei. Trabalho acadêmico. Você vai procurar um trabalho acadêmico e vai fazer uma citação indireta. Revista científica. Aqui eu estou pedindo, olha, uma citação direta curta e uma citação de citação e ainda uma citação indireta. Quando aqui eu coloquei direta, eu não falei se é curta ou longa, você que escolhe. Depois um livro, citação direta curta e direta longa. Lembra que tudo isso vai estar de acordo com o tema da tua pesquisa. Então, se o teu tema for, por exemplo, poluição ambiental, todos os artigos aqui vão ser sobre poluição ambiental. E aqui você vai colocar as referências utilizadas. Então, se você pesquisou 1, 2, 3, 4, 5, no mínimo vão ser 5 referências. Não tem como você usar menos, porque, por exemplo, eu estou pedindo um livro, uma revista, então você vai ter que pesquisar cada um deles para utilizar aqui. Terminando de preencher, manda esse material para mim, eu faço a correção, tanto do ok, você pode postar como definitivo. Se for necessário, você então faz as correções, eu repasso e você posta então como versão definitiva. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, podem me procurar. Não esqueçam que nós vamos ter então um espaço para tirar dúvidas na próxima semana. Continue se cuidando e nos vemos em breve. Tchau, tchau.